Tudo bem, pessoal? Prazer estar conversando com vocês, hoje podendo participar desse evento de troca de informações do Brazilian Congress, o qual com certeza haverá vários assuntos a ser debatidos, bastante troca, né, entre as pessoas que estão participando desse evento. Meu nome é professor Lertz Ville. Eu trabalho justamente na área de desenvolvimento de pessoas, com lideranças, com equipes, né? E justamente nessa gestão, correto, de pessoas na parte de desenvolvimento tanto empresarial como comportamental. E hoje eu vou estar falando justamente de comportamentos e indicadores de resultados. E vou trazer, inclusive, né, a ferramenta DISC, atrelada a motivadores, para que possamos saber como que podemos utilizar, né, essas ferramentas e fazer com que exista um melhor potencial, ou seja, você consiga trazer mais resultados para as suas organizações, tanto como no nível pessoal, como também na questão empresarial, tá? E por que eu acredito que esse tema, todos os temas são extremamente importantes, mas por que esse tema é de alto impacto, né, ou de relevância? Porque quando nós falamos em indicadores de desempenho, nós percebemos que existem alguns grupos os quais os resultados são extremamente bons e outros não. E a gente percebe determinados gestores que em determinadas organizações ou determinados grupos conseguiram vários resultados de excelência, e quando houve uma troca ou assumiram outros departamentos ou outras organizações, não conseguiram efetivamente o resultado como assim o esperado. Então, entender, correto, essa parte comportamental e, ao mesmo tempo, como que nós nos relacionamos, tanto na questão interpessoal como intrapessoal, é fundamental, correto? Por que eu digo isso? O DISC, né, eu vou falar aqui, inclusive, do natural e do adaptado, ele está diretamente ligado à situação de como você se relaciona com outras pessoas. Então, é sempre interpessoal, tá? Então, nós temos que entender que muitas vezes as pessoas têm maneiras parecidas, né, formas parecidas de apresentar determinadas situações, tanto na questão pessoal como profissional. Contudo, valores são diferentes. E quando eu estou trabalhando justamente com pessoas, quando eu estou trabalhando justamente em organizações, e eu falo isso para os gestores, você tem que entender como que a sua equipe funciona, ou o que é importante para elas efetivamente, para eles efetivamente, no sentido de você conseguir acessar cada uma dessas pessoas. Então, quando nós damos um determinado incentivo, seja ele de premiações ou de desafios, a forma, o objeto, ele é o mesmo. Agora, como vai ser interpretado pelas pessoas é totalmente diferente. Então, nós precisamos necessariamente entender duas situações aqui. Primeiro, que a maneira como nos relacionamos é fundamental e a maneira como as pessoas recebem as informações são fundamentais. Correto? Então, não existe uma fórmula mágica para trabalhar grupos. Você precisa entender os grupos, entender essas pessoas, como elas se manifestam e quais são as expectativas delas, e fazer uma troca e um alinhamento. Lembrando que o teu comportamento interfere efetivamente na relação das outras pessoas, como a relação das outras pessoas também interfere no seu comportamento. Quem de nós já não passou a seguinte situação? Determinada situação, ou determinado momento, eu tive um trabalho, eu me desenvolvi muito bem, e outro momento não. Então, primeira coisa, a leitura, né, nós chamamos em PNL, a calibragem que eu tenho dos grupos são fundamentais. E quando eu tenho uma aproximação com grupos, efetivamente eu consigo ter resultados melhores, porque eu tenho uma mesma leitura, ou seja, eu tenho uma identificação, e por consequência isso vai me trazer coisas, ou seja, resultados mais adequados, correto? Entretanto, quando nós temos grupos os quais nós não conseguimos, muitas vezes, ter os resultados que nós esperávamos,
efetivamente isso vai trazer certas dificuldades. Por quê? Porque não existe, muitas vezes, um alinhamento, seja de valores, de manifestações, de formas como você se relaciona. E, então, efetivamente, isso é trabalhado, né, na inteligência emocional, e eu vou falar de inteligência emocional aqui também, porque efetivamente você precisa se conhecer, você precisa saber como você é, você precisa saber quais são as suas características, as melhores características que você tem, quais são as melhores competências que você tem, mas você precisa saber quais são também os seus liderados, ou aqueles que trabalham com você. Por quê? Porque muitas vezes você está pedindo determinados resultados, os quais as pessoas elas não estão aptas ou elas não estão adequadas a entregar os resultados que você precisa. Então aí vai a função do líder, de fazer com que essas pessoas entendam que aquilo que eles efetivamente estão entregando não está adequado ou está adequado, e você, como líder, fazer com que as pessoas possam potencializar os seus resultados. E aí é o desenvolvimento propriamente técnico e também comportamental. Entramos já numa outra situação que é fundamental na área de gestão, que é a questão do feedback. Não existe como você fazer desenvolvimento de pessoas, de melhorar grupos de trabalhos, se necessariamente você não ter uma troca, uma retroalimentação entre as partes. Até porque, lembre-se, comunicação não é o que você fala, e sim o que a pessoa entende. Então, isso é muito sério. Então, entender ou calibrar ou verificar correto se efetivamente aquilo que você está trazendo, manifestando de informações, está sendo devidamente interpretado pela outra pessoa num grau de correto do que você quer que essa pessoa entenda, é fundamental. Quantos de nós, em determinadas situações, pedimos determinadas resultado, apresentação, ou esperávamos, né, tal entrega, e ela não ocorreu. E não foi porque a pessoa não o fez, o profissional não entregou. É porque a forma como ele leu, a forma como ele entendeu, foi diferente daquilo que você gostaria que fosse entregue. Então, essa validação da informação, ela é fundamental para que possamos, né, ter o menor número, o menor ruído possível na comunicação e, por consequência, ter melhores resultados, melhores indicadores. Então, quando nós falamos em comportamentos, sejam eles tanto pessoais como profissionais e padrões técnicos ou não, nós podermos fazer essa leitura e essa interpretação é a diferença entre excelência e os trabalhos que a gente chamamos de médias, né? Ou seja, o que normalmente se entrega. Então, quando você busca um resultado maior, isso é fundamental. Seja nas assessorias, de coach, de mentoria, o assessment, eu sempre procuro dizer assim para a pessoa, qual que é a interpretação, qual é o mapa que você tem do teu grupo, como que você se vê como profissional, quais são as habilidades que você entende que são habilidades que você consegue entregar com um grau diferenciado e quais que você não tem. Então, essa leitura ela é fundamental para que eu possa, inclusive, fazer um plano de trabalho e também possa me cercar, e eu vou falar aqui, inclusive, de bússola do DISC, de pessoas que muitas vezes têm habilidades ou têm determinadas entregas que eu não consigo ter tanta entrega, ou seja, não tenho excelência como determinadas pessoas. E você não saber fazer as coisas, muitas vezes, não é demérito. Ninguém precisa saber tudo. O que nós precisamos é ter consciência das quais competências, sim, nós temos uma excelência e quais competências, sim, que nós precisamos desenvolver ou trazer, certo? Criar grupos de trabalhos, os quais eu possa ter, vamos dizer, junto à minha equipe, essa entrega de atitudes as quais muitas vezes eu não consigo, né, entregar com excelência como outras pessoas. Essa é a grande diferença dos grandes líderes. Sim, eles têm determinadas habilidades com excelência, mas se cercam de profissionais e permitem que profissionais possam desenvolver seus trabalhos como apoio, suporte ou paralelamente, e aí, por consequência, você tem um resultado melhor.
não temos, não conseguimos ser bom em tudo. Entretanto, precisamos saber o que sabemos fazer bem feito e o que precisamos desenvolver ou trazer pessoas que possam ter uma entrega melhor das quais nós estamos entregando. Então, pessoal, eu vou compartilhar aqui o slide para que possamos entender um pouquinho, né, disso que estamos trabalhando, vamos conversar hoje, e justamente os perfis e motivadores comportamentais. E lembrar que perfis de comportamento, eu vou falar dentro da base do DISC, correto? E os motivadores é justamente aquilo que faz com que você tenha uma entrega, ou seja, você faça, né, um trabalho diferenciado dos outros. Por quê? Quando nós falamos necessariamente de DISC, nós falamos de relacionamentos interpessoais, ou seja, a ferramenta DISC, ela trata daquilo que você manifesta, ou seja, como as pessoas lhe veem, correto? E motivadores já é diferente, é aquilo que faz com que você queira fazer as coisas. Então, são crenças, são valores, e nós vamos estar falando de 7 motivadores aqui, propriamente dito. Então, dando continuidade, primeiro, nós temos que entender o que são comportamentos. Então, comportamentos são atividades observáveis que objetivam respostas a determinadas situações, por ambientes, diferentes tipos de estímulos. Analisa-se o comportamento, objetivo entender como uma pessoa age, o que significa apenas uma parte da totalidade de uma pessoa. Então, quando você tem uma análise de comportamento, você tem que entender que isso é uma parte da pessoa como um todo, correto? O ser humano é algo bem mais complexo. Entretanto, eu já consigo ter um mapeamento das características e, propriamente dito, da forma como as pessoas se relacionam. Voltando à questão de comportamentos, e a primeira situação a ser trabalhada é a questão da comunicação. E quando nós estamos nos relacionando, quando nós estamos conversando com pessoas, quando nós estamos trocando informações, nós precisamos necessariamente lembrar que as palavras, aquilo que eu digo, num processo de negociação, representa 7% para a decisão efetivamente. A inflação, o tom de voz, correto, 38%, que nós falamos, né, da linguagem verbal. Já o corpo, o comportamento, representa 55%. Então, a nossa maneira de expressarmos, a nossa maneira de como nós nos relacionamos, a forma como apresentamos, seja as nossas manifestações profissionais ou pessoais, elas representam 55% de um processo de negociação. Por isso que nós temos que cuidar muito com a questão do comportamento e com a linguagem da comunicação. E lembrar que, quando nós falamos em relacionamentos interpessoais, a forma como a outra pessoa ela vai criar uma leitura do seu comportamento. Quem de nós já não tratou pessoas de maneira super tranquila, né? Procurou sempre ajudar, mas como diz, tem uma interpretação da outra parte de forma equivocada, ou não adequada, ou aquilo que você espera que ela tivesse ou tido. Isso porque, dentro da linguagem, as pessoas têm maneiras, né, e estilos propriamente dito de manifestações, correto? E isso que nós estamos falando está dentro da linguagem não verbal. Então, nós dizemos assim, ó, você pode não falar, mas você vai se comunicar do mesmo jeito. Então, temos que ter um cuidado muito grande em relação a isso, para que possamos ter o menor ruído possível. Quando eu falo em ruído, eu converso com as pessoas e digo assim, como que você está verificando se aquilo que você está falando realmente está sendo entendido pelas pessoas? Por quê? Porque é claro que você pode estar manifestando uma informação
dizendo algo, mas como as pessoas estão interpretando, como elas estão recebendo, pode ser totalmente diferente. Quem de nós já não fez determinada manifestação, esperava determinado resultado e teve um resultado totalmente diferente? Aí você diz assim, pessoas não tiveram boa vontade. Não. Na verdade, muitas vezes, ou na maioria das vezes, elas interpretaram dentro da maneira delas. Então, quando nós estamos, né, buscando indicadores de resultados, ou melhores resultados, fazer essa leitura e essa validação da informação é o primeiro passo a ser estabelecido. Diante disso, nós temos que entender que nós somos movidos de emoções. E o que são emoções, né? Quando entendemos nossas emoções centrais e gatilhos emocionais, tornamos-nos mais capazes de realizar nosso melhor potencial. Quando compreendemos as emoções dos outros, ou seja, quando eu tenho uma leitura, eu entendo além de mim, eu entendo as outras pessoas, somos capazes de construir relacionamentos muito mais fortes. Então, voltamos à questão da inteligência emocional, que o Goleman também tratou disso. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber como eu sou, como eu me relaciono, para conseguir me relacionar da melhor forma possível com as outras pessoas, correto? Se eu não tiver noção de como eu sou, eu não sei, né, efetivamente o que me move, eu não sei efetivamente quais são as minhas grandes características, as minhas grandes potencialidades e, ao mesmo tempo, as minhas dificuldades. E, ao mesmo tempo, quando eu aprendo a fazer isso de forma intrapessoal, eu começo a entender como as outras pessoas se manifestam. Ou seja, esse aprendizagem interno faz com que eu tenha uma melhor observação do externo. E, efetivamente, eu saiba que determinadas atitudes minhas, por mais que eu ache que são adequadas, elas podem ter leituras totalmente diferentes pelo meu grupo de trabalho. Então, essa manifestação, essa observação, essa leitura, esse feeling, ele é fundamental em um processo de negociação. E aí, né, efetivamente, vamos entrar dentro do que se denomina, né, de inteligência emocional. E dentro da inteligência emocional, correto, o Daniel Goleman, no livro dele, tratou dessas 5 manifestações. O que nós podemos observar é que a primeira situação é aquilo que a gente acabou de falar, que é o autoconhecimento. Afinal de contas, como que você é? Afinal de contas, como você se manifesta? Como que você sente? Como que você lê? Como lê as informações? Como que você recebe as informações? E eu faço como diz, uma autoanálise muito grande minha, né? Que a forma como eu interpreto a vida hoje é totalmente diferente de antes. Isso é natural. Claro que é natural, mas o autoconhecimento, a manifestação, ou seja, de ter uma leitura efetivamente de quem eu sou, fez com que eu tivesse uma série de novas interpretações ou manifestações e relacionamento com as demais pessoas. Então, eu me conhecer efetivamente ajudou a eu entender as demais pessoas. Então, autoconhecimento. A partir do momento que eu tenho o meu autoconhecimento, seja ele técnico ou comportamental, eu começo a saber quais são as minhas principais características, as minhas habilidades naquilo que eu sou bom, ou seja, o meu controle, né, emocional e a minha forma de entregar as coisas propriamente dita, né, que é a segunda parte da inteligência emocional. Então, conheça a ti mesmo, né, para daí poder ajudar as demais pessoas. Porque quando eu sei como eu funciono, eu sei aquilo que efetivamente eu consigo entregar e aquilo que eu preciso de ajuda para poder entregar. Ou seja, é o segundo momento da inteligência emocional. E efetivamente já passamos para o terceiro momento, que é a questão da automotivação. Gente, quando você se conhece, quando você entende o que te faz bem, quando você entende aquilo que você consegue entregar adequadamente e aquilo que você não consegue ter a entrega tão esperada, você se automotiva, você tem menos dor, né? A gente percebe dentro aí
das empresas, das organizações ou dos profissionais, as pessoas elas sofrem muito porque elas efetivamente não aceitam como elas o são e não se permitem efetivamente instalar competências quais muitas vezes elas não têm. Claro que existe, além de tudo, a parte também fisiológica, a gente sabe, né, que existem habilidades que são mais natas, né? A pessoa tem maior facilidade. Então, existe esse traço, né? E essa é a teoria de várias lideranças, né? A teoria dos traços, inclusive. Mas o que eu estou falando é o seguinte: a partir do momento que eu digo, olha, eu sei jogar essa pedrinha lá na água com excelência, porque é uma habilidade que eu tenho, é uma leitura que eu tenho. E talvez outra pessoa que queira aprender isso pode fazer uma leitura de como eu faço para instalar essa competência nela, que talvez ela não tenha. Na PNL, nós chamamos isso de metamodelo. Né? É a forma de você fazer uma leitura da pessoa, o modelo, e estabelecer um padrão de tentar fazer da melhor forma, igual ou da melhor forma possível, dentro das habilidades que você tem. Então, isso faz com que eu tenha o que nós denominamos de automotivação. Eu começo a sofrer menos. Eu sei até onde eu posso ir, os meus limites. E muitas vezes a gente fala isso para os executivos, né, para as lideranças, para os grupos de trabalho. Você tem que saber até onde você pode ir e se você quer ir mais, que você vai precisar de outros recursos. Isso simplesmente não se cai. Ah, eu olho para o céu e a coisa cai. Não, você precisa trabalhar, você precisa fazer um plano de ação, de melhorias, seja técnico ou comportamental, correto? Veja, essas três primeiras situações, autoconhecimento, controle emocional e automotivação, ela é intrapessoal. Então, está voltado para você se conhecer primeiro. Quando eu sei quem eu sou, quais são as características e as habilidades que eu tenho propriamente dito, e aquilo que me faz bem em fazer, entregar, certo? Eu começo de passar, eu consigo passar para o quarto momento, que é o reconhecimento das emoções das outras pessoas. Eu começo de entender que, da mesma forma como eu tenho a minha leitura, vamos dizer, a minha caída de ficha, podemos dizer, né, da minha pessoa, eu começo a entender como as demais pessoas, certo, trabalham. E aí, para nós que trabalhamos com grupos, com equipes, isso é fundamental. Porque eu posso dizer o seguinte: o meu grupo de trabalho tem uma característica X. Essa característica atende às minhas necessidades? Ótimo. Não, eu preciso instalar outras características. Por quê? Porque o teu grupo de trabalho muitas vezes não tem essas características. Então, ao mesmo tempo que você sofre menos, você também faz um plano de desenvolvimento coerente. Eu converso muito na questão de treinamentos das pessoas, e a pessoa diz, eu preciso dar um treinamento para essas pessoas. Mas é baseado em quê? Em qual leitura, em qual mapeamento que você fez do teu grupo para saber que realmente eles precisam dessa habilidade ou desse comportamento. Isso é fundamental. Muitas vezes eu estou entregando algo as quais ele já tem essa manifestação, essa habilidade, essa competência. E eu deveria instalar outras competências. Tá? Então, a partir daí eu começo a ter a leitura das demais pessoas e sei, certo, como elas entregam e como elas funcionam propriamente dito, tá? Quando eu consigo, né, ter essa leitura aqui do reconhecimento dos outros, eu já estabeleço também um canal de aproximação com as demais pessoas, que nós chamamos, né, de relacionamento com o grupo propriamente dito. Podemos até falar de network. Quanto mais eu conheço as pessoas, quanto mais eu sei até onde elas podem ir, o que elas podem entregar, efetivamente eu consigo me relacionar melhor. Eu consigo entender que aquela forma como a pessoa apresenta, aquela forma como a pessoa fala, é uma característica dela. E se isso fica claro para mim, e aqui vai líderes, executivos, empresários, né? Todos nós que temos grupos de trabalho, isso começa a me dar menos dor. É interessante que algumas coisas, antigamente, eu via as pessoas fazendo e aquilo assim, me incomodava. Hoje eu tento entender, eu entendo que aquilo é um estilo da pessoa. E ela deve mudar? Primeira coisa, efetivamente aquela pessoa quer mudar?
Efetivamente, a mudança dela vai trazer algum resultado para a minha pessoa ou para a pessoa dela? Então, veja, eu começo de ter um relacionamento com o grupo, eu começo de potencializar o grupo. Existem pessoas que não gostam tanto de se manifestar, outras que adoram se manifestar. Todas elas são profissionais maravilhosos. Entretanto, com uma eu vou ter uma forma de me relacionar e com outra eu vou ter outra forma de me relacionar, tá? E isso é importante, essa leitura, porque muitos de nós valorizamos pessoas que falam muitas vezes, mas não entregam o suficiente. E aí, então, aquela história, o quanto que eu quero de um planejador, de um analítico, e quanto que eu quero de um influenciador, né, e de um executor. Então, isso é importante, essa leitura, é até para entender como que a minha empresa funciona e o que a minha empresa espera, propriamente dito, dos resultados. Passando, gente, para outra situação, existem aqui algumas regras, né? 3 chaves para o controle emocional. Então, lembrar inicialmente que conhecer as próprias tendências emocionais dos outros. Voltamos a repetir aquela informação. Eu preciso me conhecer e saber como que as pessoas funcionam. Observar e rotular suas emoções, ou seja, quando eu me conheço, eu sei como também eu me manifesto, né? E lembrando, né, como a gente comentou, dos 55% ali da questão da comunicação, que muitas vezes você pode não falar, mas um olhar, um gesto, né, uma forma de expressão, principalmente seja facial, as pessoas vão ter uma leitura de você, sua. Então, efetivamente, você precisa saber como que as informações te impactam e, ao mesmo tempo, como que isso são representadas as suas manifestações pessoais perante as demais pessoas. E, ao mesmo tempo, né, ou efetivamente, daí prevenir desencadeadores emocionais, ou seja, se determinadas manifestações me causam angústias, eu preciso saber como que eu vou, né, prevenir essas manifestações ou essas situações para que eu possa efetivamente saber como me relacionar com determinadas pessoas. Em grupos de trabalho, é muito comum você observar pessoas, né, se manifestando e as outras terem manifestações, expressões corporais difíceis, né? Pessoas que sentam numa mesa e só a forma como ela senta, efetivamente, ela já atrapalha todo um clima organizacional, né? Então, ao mesmo tempo que esta maneira como a pessoa se comporta, eu preciso entender que isso talvez me cause uma certa angústia. Então, como que eu vou me prevenir para que isso não se torne um problema, tá? Então, essas chaves aí, entendendo lá a questão do controle emocional, são fundamentais para que você possa potencializar seus resultados, ou seja, os seus indicadores de desempenho propriamente dito. Outra coisa, né, que é fundamental, e na verdade, fechando a questão do controle emocional, né, é conhecer seu estilo comportamental, por isso que nós vamos falar aqui da ferramenta DISC, né? Conhecer o estilo comportamental das outras pessoas. E, gente, em grupos de trabalhos, isso é decisivo para que eu possa saber que as pessoas certas no lugar certo. Quando nós falamos de gestão por competência, né, o conhecimento, habilidade e atitude, qual que é o grande segredo da gestão por competência? É as pessoas certas no lugar correto. Ou as pessoas certas, ou as pessoas desenvolvidas de forma correta para ter determinadas atribuições, correto? E adapte ao seu estilo comportamental e harmonize seu estilo comportamental para obter mais eficácia. Então, é a questão de que em determinados momentos eu preciso ter tais manifestações e em determinados momentos eu preciso ter outras manifestações. Isto é inteligência emocional. Pessoal, só para a gente poder, né, trocar um pouco aqui essas informações sobre o DISC e motivadores, né, inclusive nós fazemos, né, toda a avaliação do DISC e dos motivadores, entender que DISC, né, são comportamentos observáveis, tá ok? Então, quando você fala de DISC, é aquilo que você observa da pessoa em relação à manifestação às outras pessoas. Então, como ela apresenta um projeto, como ela apresenta um relatório, como que ela conversa, como que ela propriamente manifesta, né? E como que ela
se relaciona, o que efetivamente é importante dentro de uma apresentação para ela, o que ela quer ou como que ela gostaria de ser tratada, são relacionamentos interpessoais. Os motivadores já são os valores, o que direcionam as nossas emoções. Então, é aquilo que é importante para mim em termos de vida, em termos de trabalho, né? Quando você recebe um determinado valor, uma quantia, é o que aquela quantia representa dentro da minha relação social. Então, isso são valores, são motivadores, tá? Então, né, edificando o que eu acabei de falar, né? Então, diz que descreve com base em seus comportamentos observáveis, podendo fornecer insight aos outros sobre preferências de comunicação e como provavelmente você irá interagir e responder perante as outras pessoas. Já os motivadores descreve como uma base de valores, crenças, fornecendo o entendimento das preferências dos porquês, ou seja, por que você faz as coisas, por que você quer as coisas. E o alinhamento dos motivadores com sua atividade é vital. Porque os motivadores se você está em uma atividade profissional, se você está num momento de vida, os quais os seus motivadores não estão devidamente acalentados, provavelmente você esteja num momento de angústia. Então, essa é uma situação muito complexa que precisa ser entendido. E aí precisa ter um plano de ação para o desenvolvimento, seja profissional ou pessoal, tá? Pessoal, então vamos falar um pouco do DISC, tá? É uma forma de entender um pouquinho de como funciona essa ferramenta, eu sei que muitas pessoas conhecem. Utilizamos muito isso no alinhamento de empresas, de profissionais, de carreira. Por quê? Porque faz com que você tenha uma leitura, né, de como que você se manifesta e de qual é o seu estado comportamental nesse momento. Lembrando que eu disse que ele é uma parte de você, não é você como um todo. É o mapeamento dos teus comportamentos propriamente dito, tá? Então, nós temos aqui as 4 grandes formas, né, os 4 grandes perfis. Então, a dominância, a influência, a estabilidade e a conformidade. Existem, né, outros nomes também, como executor, comunicador, né, planejador e analítico, certo? Mas são formas de descrita, ou seja, mas que se diz a mesma coisa. Nós vamos utilizar essa nomenclatura por ser como a gente trabalha, né, e como que os relatórios, os quais a gente aplica a ferramenta, o teste, é dado propriamente dito. Então, pessoal, aqui nós temos as principais características de cada um. Então, o dominante, como a gente sabe, é aquela pessoa o qual tem a ânsia de fazer, aquele que gosta de entregar o resultado o mais rápido possível, né? Qual que é a grande situação a entender do dominante? Que muitas vezes ele faz, mas não tem a análise correta de como deveria fazer. É muito mais impulsivo. Os influenciadores são pessoas que têm uma questão social, né? Tem um relacionamento social muito forte. Excelente também, só que tem que cuidar que muitas vezes essa tratativa, né, interpessoal, essa forma de expor as ideias com bastante fluência, faz com que eles não tenham as informações que deveriam ter efetivamente, tá? Então, ter esse cuidado. Os estabilizadores, também chamados de planejadores, são pessoas que têm um poder de entender aonde querem chegar, como que querem chegar, ou seja, têm essa habilidade natural. Contudo, também cuidar, né? Sempre tem o seu positivo e aquilo que deve melhorar. Cuidar que muitas vezes se planeja muito e acaba não se colocando em prática aquilo que deveria ter planejado, aquilo que está planejado. Conformidade, também chamado de analítico, são pessoas que têm informações, são pessoas que te dão uma sustentabilidade, uma sustentação muito forte nas tratativas dos dados, né? Entretanto, algumas vezes tem muitas informações, tem muitos relatórios, mas efetivamente não conseguem transformar isso, propriamente dito, em resultados. Então, todos os 4 são excelentes, entretanto, sempre tem as coisas que são mais fortes, ou seja, são mais positivas, e há outras que nós precisamos melhorar. Claro, né, pessoal, e eu vou mostrar aqui, nós somos efetivamente a união desses 4, não dificilmente vamos ser apenas um, correto? Podemos sempre ter o orientador, aquele que é mais forte, talvez num grau um pouquinho mais alto. Entretanto, nós temos a junção sempre dos 4, por isso que eu vou apresentar aqui, são efetivamente 56 gráficos possíveis, né, dentro da bússola do DISC. Então,
trazendo aqui para o DISC, que é uma linguagem universal de comportamento humano observável. Tudo que é aprendido se torna, e nós podemos observar a pessoa se manifestando, ou seja, você tem um conhecimento, efetivamente você começa a colocar em prática. O modelo diz que refere-se às emoções e como que transformamos em ações. Então, quando você recebe uma informação, quando você recebe um dado, efetivamente isso começa a fazer parte de você, e logo você quer, né, agir, quer externar e quer manifestar essa situação propriamente dita. Aqui, pessoal, e como eu comentei, nós somos a união sempre dos 4 perfis. É importante lembrar que sempre nós vamos ter o que nós denominamos de natural e adaptado. Qual que é a diferença? O natural é aquilo que você é, né, de uma forma da sua vida, ou seja, o seu comportamento de forma tranquila, ou seja, é a sua manifestação como você age na sua vida pessoal ou mesmo no trabalho também. Mas é o jeitão que você é. Correto? É a maneira como você normalmente se relaciona com as demais pessoas. O adaptado, a gente fala, é a forma como você está vivendo hoje, irmãos, e no trabalho. Você pode estar num trabalho qual o teu adaptado esteja numa determinada situação. Se você for para uma outra empresa, você ter uma outra leitura, uma outra cultura organizacional, um outro estado emocional, o seu adaptado, ele altera-se. Correto? Por isso que ele é chamado de adaptado. Óbvio que a gente não vai conseguir ter todas as informações, mas é importante aqui alguns parênteses. Primeiro, quando o adaptado é muito diferente do natural, isso pode estar gerando estresse. Então, o meu adaptado, ele é bem diferente do meu natural. Isso me gera estresse? Não, já me gerou. Então, quando eu entendo que a forma como eu trabalho hoje, ela é adequada, ou seja, o que eu tenho que entregar hoje é necessário ser feito desta forma para poder, né, para que eu possa me manter no mercado, então esse adaptado ele vira-se, ele é entendido, então não me cria angústia. Quando a pessoa, de repente, está em uma situação de um adaptado muito diferente do natural e não sabe, não tem a leitura, não tem o entendimento do porquê disso, muitas vezes ela diz assim, eu não gosto de fazer tal atividade, mas você tem que fazer, porque é a tua atividade, você foi contratado para isso. Então, isso pode gerar angústia. O que nós fazemos nesses trabalhos? É o entendimento da pessoa para que ela possa ter a consciência de que aquilo que ela está passando é necessário para a vida pessoal ou profissional. Então, lembrar que sempre vamos ser a manifestação da união dos quatro perfis, e, por consequência, nós temos tanto o estado natural e o estado adaptado. Lembrando que diz que é o seu relacionamento interpessoal. Com isso, é claro, e já, né, trazendo a questão do DISC, aqui é a bússola. Então, nós temos aqui nas extremidades o que nós chamamos dos puros, e, certo? E a união, de repente, de uma conformidade com um planejador, correto? Uma estabilidade, uma conformidade com uma estabilidade, uma dominância com um influenciador. Então, nós somos aqui essas variáveis. Dentro dessa bússola aqui, você vai ter essa situação aqui, ó. Nós temos inúmeros gráficos que são possíveis, correto? Então, conforme o seu resultado, vamos supor, nesse caso aqui, você tem, nesse sentido, uma pessoa com um D muito forte, entretanto, ele tem uma grande influência do influenciador, mas, ao mesmo tempo, ele é influenciado pelo planejador. Então, nesse caso aqui, essa pessoa tem 3 gráficos, sendo o dominante, certo, no maior peso, mas ele tem uma boa situação de comunicação e planejador. Se você pegar mais aqui o extremo, você vai ver que o dominante é extremamente alto e esses 3, planejador, influenciador e o cautela, são menores. Então, são pessoas, certo, com dominâncias, né? Tem dominantes altos, mas elas têm características de expor diferente. Por quê? Porque o impacto das outras 3 modelos comportamentais têm pesos ou interpretações diferentes. Isso aqui é fundamental quando nós estamos lendo, tanto para que a questão de estratégias pessoais como estratégias profissionais. Quando eu me entendo nesse sentido, como cada um influencia,
eu consigo entender se a forma como eu estou agindo, ela é adequada, muitas vezes, para a profissão que eu estou fazendo, e o que eu deveria ter de competências ou habilidades a ser desenvolvidas para que eu possa melhorar os meus resultados. Então, vamos supor que eu seja uma pessoa o qual sempre trabalhei na área de comunicação, de exposição, vendendo coisas, e agora eu estou numa área mais de planejamento. Por mais que essa habilidade do influenciador seja fundamental, eu preciso começar a instalar competências em mim, na área de planejamento, na área de análise de dados, para que eu possa entregar essa nova características do meu trabalho adequadamente. Por isso que lembrar que nós temos o estágio natural e o estágio adaptado. É fundamental isso aqui. Então eu fiz um teste e disse que você é, sei lá, cauteloso, né? Então, você é igual a outra pessoa. Não. Você tem que saber primeiro qual que é a influência de cada um dos outros comportamentos e lembrar que ainda isso aqui é algo interpessoal. Nós temos a questão daí dos valores que são motivadores, tá ok? Só para a gente poder entender, quanto mais o teu gráfico estiver para a direita, quer dizer que você, muitas vezes, são pessoas com decisões mais rápidas, mais voltadas para as pessoas. Quando nós temos pessoas mais voltadas para os perfis aqui da esquerda, são pessoas que têm análises são mais detalhistas, então eles têm uma velocidade de respostas muitas vezes um pouquinho mais lenta, não é que eles sejam lentos, mas eles precisam ter uma outra leitura e são voltadas mais para processos, para tarefas, correto? Então, quando eu estou lá, praticamente, vamos supor, mapeando o meu grupo de trabalho, dentro da minha característica, da minha empresa e dentro do trabalho que eu entrego, eu posso ter as pessoas devidamente mapeadas, ou seja, os grupos de trabalhos, saber colocar eles aqui, certo? Vamos supor que eu tenha 15 pessoas, eu consigo colocar aonde que está os grupos, ou seja, as pessoas propriamente dito, e saber aonde que eu tenho maior número de pessoas e, por consequência, maior características de entrega mais parecidas. Então, nós fazemos uma leitura através do mapa, a bússola, tanto pessoal como também de equipes. Isso é essa ferramenta para gestores é fundamental e essencial. Então, lembrar que nós temos as 4 manifestações, ou seja, todos nós somos impactados pelos 4 comportamentos e por características, aonde estivermos dentro dessa bússola, temos formas diferentes, podemos até sermos parecidos, mas muitas vezes somos diferentes. Além de mais, precisamos lembrar que além do DISC, existem, dos comportamentos, existem os motivadores, tá? Então, aqui, essa interpretação de processos e pessoas é propriamente dito lembrar que a união dessas 4 características vão nos dar estilos de gestão e de liderança diferentes. Então, é possível, nós mapeamos 15 padrões de comportamentos, seja finalizadores, harmonizadores, produtores. Da onde sai isso daqui? Da onde saem essas características? Da onde sai esse mapeamento, esses estilos de liderança e de gestão? Justamente da união dos 4 perfis comportamentais. Todos são maravilhosos, todos são excelentes e todos têm coisas que precisam melhorar para poder potencializar ainda mais seus resultados. Então, o grande segredo é eu entender como eu sou, aquilo que eu entrego muito bem e aquilo que eu preciso potencializar ou trazer pessoas que possam me ajudar propriamente dito. Aqui, gente, é justamente os comportamentos, ou seja, os estilos comportamentais, aonde que a gente encaixa cada um dentro da bússola, né? Então, vamos supor aqui, se eu pego aqui um coach treinador, então ele está aqui. Se eu pego aqui, vamos supor, né, um explorador, então o explorador está aqui, correto? Então, conforme, né, um planejador, ó, o planejador está aqui. Então, conforme o teu gráfico, você vai ter um estilo, certo, de comportamento e de liderança. Entretanto, gente, isso está relacionado à questão interpessoal. Agora, você pode ter pessoas que são planejadoras, certo? Você pode ter 10 planejadores, entretanto, os motivadores das pessoas são diferentes. Porque os motivadores estão ligados necessariamente à questão de ordem interna, de crenças, de valores,
certo? Aquilo que motiva, aquilo que me traz propriamente a vontade de fazer coisas. Dentro dessa análise, nós trabalhamos com sete grandes motivadores. Então, o estético, o econômico, o individualista, o poder, o altruísta, o regulador e o teórico. Todos eles são excelentes, todos eles têm características extremamente importantes, então todos eles podem ser, precisam ter algumas situações de análise. Quando nós entregamos essa análise aqui, vocês podem perceber que aqui existem esses coloridos. Então, aqui é a média mundial, né? Aqui é a média da média, e aqui é a média, aqui, ó, o intervalo das pessoas, ou seja, no mundo. Aqui é a média, certo? Esse aqui. E aqui é a média da média, que é a mediana. Então, tudo que estiver dentro desse intervalo, nós chamamos que você está na média. O que estiver abaixo, nós chamamos que você está muito baixo. E acima, efetivamente, você pode ter alto, e acima dessa linha aqui de 75 é muito alto. O que quer dizer isso? Quando nós estamos analisando os motivadores, se eu tenho um gestor extremamente altruísta, vamos dizer, um altruísta teórico, ou seja, são um gestor que ele pode ter uma característica lá do DISC, vamos supor, de planejador, vamos supor, aqui. Ele pode ser um planejador, entretanto, ele pode ser efetivamente um planejador altruísta teórico. Então, ele é um planejador, entretanto, o que motiva para ele é o conhecimento e ajudar as outras pessoas. Como eu posso ter um planejador extremamente regulador e estético? Então, o que são pessoas reguladoras? São pessoas que seguem padrões muito formais, ou seja, padrões estabelecidos, tá? Padrões, eles têm regras muito claras, e se ele for um regulador, né, estético muito alto, vamos supor, é uma pessoa que, além das regras, a manifestação, o grau de apresentação, ou a forma, né, a beleza propriamente dito, a qualidade, é algo muito valorizado por ele. O que eu estou trazendo? Quando nós estamos falando de uma manifestação do DISC, eu dei o exemplo do planejador, eu posso ter dois gestores dentro de uma empresa, os quais os dois sejam planejadores conforme a avaliação dos comportamentos, entretanto, os motivadores deles são diferentes em relação à entrega do trabalho. Automaticamente, a forma como motiva eles e como eles gostam que seja entregue, né, resultado para eles, são diferentes. Aqui eu estou falando de gestores, de líderes, mas isso aqui impacta diretamente nos grupos de trabalhos. Então, eu posso ter, de repente, um grupo muito forte de condutores, correto? Eu posso ter muito forte de condutores, pessoas que têm um poder de falar e uma habilidade de entrega muito grande, só que, por mais que eles sejam parecidos, entretanto, eu preciso saber que cada um pode ter características e manifestações diferentes em termos de entregas de motivadores. Gente, isso aqui é a grande pegada das nossas gestões. Quando eu entendo, quando eu tenho mapeado isso, quando eu percebo, certo, toda essa leitura e tenho devidamente equilibrado, correto, o meu grupo e a minha pessoa, como nós funcionamos, efetivamente você vai conseguir potencializar-se e, ao mesmo tempo, potencializar as outras pessoas ainda mais, correto? Então, aqui cada um, né, o que é o estético, né, valoriza o equilíbrio, a harmonia das formas, o econômico é uma pessoa voltada muito para resultado, o individualista são pessoas que fazem autogestão muito forte, né, são independentes e têm um posicionamento de busca de resultados em si. Poder são pessoas que gostam de ter influência sobre grupos. Altruístas são pessoas que gostam de ajudar, né, que gostam dos grupos de trabalho, né, muito coesos, correto? Reguladores são determinados para regras, para formas, né, para estilos, correto? E teóricos são pessoas que valorizam muito o conhecimento. Todos eles, lembrando, são excelentes. Todos eles têm qualidades fantásticas, mas quando nós estamos efetivamente analisando grupos de trabalhos, analisando pessoas, desenvolvendo pessoas, eu preciso dizer para você,
o que vai impactar algumas situações muito altas e como vai impactar, vamos dizer, nesse caso aqui, um teórico com, vamos dizer, um poder muito baixo. Então, o que isso aqui impacta? Essa questão de um resultado baixo e o que impacta esse resultado alto. Essa interpretação, esse conhecimento é o diferencial nos resultados nos grupos de trabalho. E lembrando que você não vai alterar isso necessariamente de uma hora para outra. A mudança é muito pequena, mas você tendo a consciência de quem você é, você vai ter posições, né? E voltando lá para a inteligência emocional, você vai ter condições de ter posicionamentos ou manifestações, não seria contra você, mas mais adequadas para o trabalho, ou seja, para a sua gestão propriamente dita. Tá, gente? Então, pessoal, quero agradecer novamente aí a oportunidade de estar conversando com os amigos, né? De ter sido chamado aí para poder fazer essa exposição neste congresso. O Instituto já trabalha há muitos anos com desenvolvimento de pessoas, correto? Na gestão de equipes, de grupos de trabalhos, de empresas, e pode ter certeza, quando você consegue entender quem você consegue entender as demais pessoas e potencializá-las, né? A questão, muitas vezes as pessoas falam, de empatia, tal, lógico, a gente chama de rapport em PNL, né? Os neurônios espelhos, aquela coisa toda. É óbvio que isso é importante, né? Entretanto, as ferramentas e as técnicas nos potencializam muito mais. Quero agradecer novamente a todos aí pela essa oportunidade, por estarmos justamente trocando essas informações, né? A Brazilian Congress, né? Por ter me convidado, por ter me permitido também expor um pouquinho do que a gente trabalha, de como que a gente se relaciona dentro do mercado de trabalho. E como eu falo, né? Não existe fórmula mágica, existe aprendizado, existe detalhes, e quanto mais eu puder saber quem eu sou, por consequência, vou ter melhores resultados propriamente dito, né? A transformação ela é feita dia a dia, momento a momento, estrutura a estrutura. Então, novamente, né, ao meu agradecimento pela oportunidade, por poder fazer parte aí desse momento de estar trocando e trazendo um pouco do que a gente sabe, correto? Ao Brazilian Congress por estarmos aí nos dando, né, essa oportunidade de expor também. Estamos nas redes sociais, então aqueles que quiserem saber um pouco mais, sintam-se à vontade e pode ter certeza, né, vamos que vamos e o melhor ainda está por vir. Meu muito obrigado, valeu, até a próxima e até.